Glória a Deus. Eu queria, por gentileza, você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 30. E a leitura vai ser um pouco extensa, mas para que nós possamos nos situar melhor na palavra que quero ministrar ao coração de todos vocês nessa noite. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Se você quiser me acompanhar pelo telão, eu vou usar a versão NVI, é a mesma versão que nós temos aqui no telão, mas se você quiser ler, acompanhar na sua Bíblia, não terá nenhum prejuízo do entendimento do texto. Amém? Está assim registrado. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes. Obrigado. Filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Respondeu Jesus: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça? Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor,
quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Repita comigo: tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Obrigado. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhes disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Vamos orar ao Senhor? Coloque sua mão no seu coração. Deus tem uma palavra poderosa para comunicar por meio do seu Espírito Santo ao nosso coração. E, como sempre digo, pregação é uma via de mão dupla. Ela depende, é claro, do pregador, mas depende, sobretudo, de quem está ouvindo a mensagem. E esse é o momento que nós precisamos colocar nosso coração, nossa mente diante de Deus, a fim de que Deus revele ao nosso coração, esclareça a nossa mente o que está registrado nesse capítulo. E nós vamos orar ao nosso Deus, peça ao Espírito Santo para falar com você, ministrar ao seu coração, para a glória do nome do Senhor e também para a nossa edificação. Amém? Vamos orar. Santo Deus, diante do Teu Filho Jesus, nós estamos, Pai querido, diante da Tua palavra. E nós carecemos, grande Deus, que bondosamente Teu Espírito Santo, uma vez mais, fale claramente ao nosso coração. Precisamos, meu Deus, compreender o alerta, a advertência que o Teu Santo Espírito registrou nesse capítulo a todos nós, seguidores do Teu Filho Jesus, a fim de não cometermos, meu Deus querido, os mesmos erros que Judas, Teu apóstolo, Teu escolhido, cometeu e para sempre se perdeu, grande Deus. Que o Senhor nos guarde em Tua infinita graça e bondade. Que o nosso coração se sujeite totalmente à Tua palavra, a voz do Teu Espírito Santo. Nós oramos, agradecidos, meu Deus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos. Por gentileza, tome o seu assento. Meus irmãos, eu estou encerrando hoje uma pequena série de mensagens acerca da nossa confiança no nosso Senhor Jesus. Digo encerrando, porque domingo retrasado eu preguei uma palavra e falei sobre a dificuldade dos discípulos de reconhecerem o Senhor Jesus quando caminhavam a caminho de Emaús. Isso porque eles tiveram uma visão somente humana acerca dos fatos que envolveram os últimos dias do Senhor Jesus nessa terra. A sua prisão, condenação, crucificação e morte e consequente ressurreição. Os discípulos tiveram dificuldade, porque eles tiveram uma visão somente humana da pessoa, do ministério de Jesus. Também nessa mesma reflexão falei que os olhos dos discípulos estavam fechados porque os próprios planos deles determinavam as suas expectativas. Eles imaginaram desde o início que Jesus veio para devolvê-los o poder terreno sobre todas as nações, sobre todos os povos. E em razão disso eles tiveram dificuldade de compreender o plano de Deus, de trazer salvação, libertação do pecado, do diabo e do inferno. E por último eu disse que eles tiveram muita dificuldade de reconhecer a ressurreição de Jesus
mesmo diante de tantas evidências claras, testemunho das mulheres, dos discípulos, do túmulo vazio, eles não reconheceram. Isso em razão da confiança na pessoa de Jesus está comprometida. Domingo passado, eu falei sobre a humanidade de Jesus, ressaltando os exemplos que o Senhor Jesus nos deixou de confiar uns nos outros, no sentido de abrir nosso coração, falar dos nossos medos, das nossas angústias, e diz para os irmãos que Jesus, o Filho de Deus, santo em pensamentos, atos e palavras, ele abriu o seu coração para pessoas próximas, Pedro, João e Tiago, falando dos seus dramas, dos seus medos, para deixar claro para nós a fragilidade da natureza humana. Eu disse ainda para os irmãos que o Senhor Jesus, mesmo tendo pavor da morte, mesmo sabendo da dureza da cruz e de todo o sofrimento que ele passaria, ele se sujeitou totalmente à vontade de Deus, deixando claro para nós que, independentemente do custo do projeto, do propósito de Deus, a melhor coisa a se fazer é se sujeitar à vontade de Deus. E por último, eu disse naquela reflexão de domingo passado que nós precisamos estar atentos, porque a nossa natureza humana, a carne, ela é fraca, ela é vacilante, e nós precisamos orar e vigiarmos. Nesse contexto, uma vez mais, o que Marcos estava nos querendo ensinar é sobre a confiança que nós precisamos ter na pessoa de Jesus e seguir os seus exemplos, independentemente do custo que isso nos trouxer. E hoje, ainda dentro dessa ideia de confiança na pessoa de Jesus, eu quero falar sobre um dos discípulos do Senhor, Judas Iscariotes. Judas será para sempre lembrado como o mais hediondo traidor de todos os tempos. Nenhum homem na história, por mais cruel que tenha sido, conseguirá ser pior do que Judas. Ainda criança, quando saía para a rua na semana da Páscoa, ou no sábado de Aleluia, era normal, não sei se as pessoas fazem isso hoje ainda, faziam o Judas, e pau no Judas, lenha no Judas. Isso em razão do sentimento das pessoas em relação ao que Judas fez com o Senhor Jesus. Judas é odiado, Judas é mal visto. A despeito de todas as vantagens que ele desfrutou em razão de sua associação com Jesus, a despeito da vocação, Jesus chamou Judas para segui-lo. Judas, ele tornou-se um monstro possuído por Satanás. E por quê? Judas caiu no engano de achar que podia levar uma vida dupla, uma vida de pecados e sair impune. O pecado secreto que Judas alimentou foi um assassino de sua própria vida. No final, Judas destruiu-se a si mesmo. É tolice imaginarmos que essa história não pode ser a nossa história. Nós precisamos ter muito cuidado e estarmos atentos para não cometermos os mesmos erros que Judas cometeu. Desenvolver uma vida dupla, parecer-se um cristão, enganar a igreja, enganar a si mesmo e permitir que o diabo entre em nossa vida e faça o estrago que fez na vida de Judas. Eu entendo que um texto como esse, assim como todos os textos da Bíblia, todos os capítulos e versículos da Bíblia, guiado pelo Espírito Santo,
é bondade do Espírito Santo. Bondosamente o Espírito Santo incluiu essa história nas Escrituras, a fim de nós não cometermos os mesmos pecados de Judas. Nenhum de nós precisamos ir pelo mesmo caminho que Judas seguiu. E por que ele seguiu? Por causa de sua confiança que ficou abalada na pessoa de Jesus. Vamos à história desse discípulo de Jesus. Judas era o único do grupo chamado Colégio Apostólico, que não pertencia, o conhecido grupo dos 12, que não provinha da região da Galileia. Ele era de uma pequena cidade ao sul da Judéia, chamada Quiriote. Era filho de Simão Iscariotes, um destacado membro de um grupo que fazia a oposição ao domínio romano na Palestina. O sobrenome Iscariotes, herança do pai, provavelmente se refere à sua cidade, Quiriote. Recebeu o nome de Judas, possivelmente em homenagem ao grande líder Judas Macabeu, que viveu por volta do ano 160 a.C. e fez frente, resistiu a um dos mais cruéis dominadores da Palestina, Antíoco Epifânio. E em razão dessa sua resistência, ficou famoso, muito conhecido. Desde muito cedo, Judas foi instruído a resistir ao domínio romano. A comunidade que ele cresceu via nele uma espécie de líder, capaz de fazer frente ao domínio romano na Palestina. Judas foi escolhido por Jesus para fazer parte do seu grupo seleto, o grupo dos 12. Veja o que Marcos registrou no capítulo 3, versículo 13 ao 19. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, para que tivesse o poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Felipe, e Bartolomeu e Mateus, e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Veja o tamanho da responsabilidade desse seleto grupo que Jesus nomeou, que Jesus escolheu para estar com ele. Igualmente aos demais discípulos, Judas recebeu autoridade sobre os demônios, recebeu poder para curar enfermidades, sabedoria e graça para pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Ele foi investido de autoridade. Jesus deu autoridade a Judas, assim como deu aos demais apóstolos que ele escolheu. Lucas, no capítulo 9, versículo 1 e 2, registrou: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha, reunindo os 12, Judas fazia parte desse grupo. A Judas, Jesus confiou todas as contribuições que o ministério de Jesus recebia. Os evangelistas narraram que diversas pessoas, por gratidão e também por confiar no projeto de Jesus, no plano dele de salvar a humanidade, doava generosas quantias de dinheiro, a fim de que Jesus se sustentasse e também sustentasse os seus discípulos. E quem era o responsável pela tesouraria, pela administração dos recursos do ministério de Jesus? Judas Iscariotes.
Não diferente dos demais discípulos, Judas esperava que o Messias os libertaria do domínio romano. Assim como os outros 11 apóstolos, eles acreditavam que Jesus veio para devolver aos judeus o poder terreno, trazer libertação do Império Romano, da dominação estrangeira. Algumas pessoas imaginam que Judas foi predestinado para trair o Senhor. Já ouvi, inclusive teólogos, indo nessa linha, que Deus predestinou Judas para trair Jesus. Eu penso diferente. E eu vou dizer por quê. Primeiro, em razão da preocupação de Jesus de recuperar Judas, de demovê-lo da sua ideia de traí-lo, de viver uma vida dupla. Olha, no texto que nós lemos, Jesus humildemente lavou os pés dos 12, incluindo quem? Judas. Jesus, na última ceia, disse que um deles o trairia, como que dizendo a Judas: eu sei do seu intento, Judas, confesse seu pecado. Em momento algum, Jesus o excluiu do grupo. E desde muito cedo, Jesus descobriu que ele era um ladrão. E Jesus não o excluiu do grupo, dando a ele a oportunidade de arrepender-se do seu pecado e confessar sua vida dupla, a fim de ser restaurado. Falou com eles, os discípulos, incluindo Judas, sobre avareza, cobiça, hipocrisia. Jesus tentou de várias maneiras convencer Judas das suas motivações erradas, e por isso não o excluiu do grupo. A segunda razão pela qual não acredito que Judas foi predestinado a traí-lo é porque, como Judas poderia ser condenado pelo que fez, se isto já havia sido predestinado? Obviamente que seria injusto Deus responsabilizá-lo por suas ações. Deus não predestinou ele a trair Jesus? Como que Deus vai agora condená-lo, se ele estava predestinado a fazer isso? E aí nós temos um conflito bíblico, se a gente imaginar que Deus escolheu uns para mandar para o inferno e outros para salvar, uma vez que Jesus veio para morrer por todos nós, por todos os pecadores, como Paulo diz, até por mim, que sou um dos principais. Não foi Jesus que salvou Pedro, que arrependeu-se de ter fugido e ter negado o Senhor? Como ele não poderia derramar a sua graça sobre Judas? Judas tomou sua decisão livremente, como qualquer outro homem. Senão Deus seria o autor de seu pecado. Judas foi responsável pelas suas decisões e estas, por sua vez, cumpriu a palavra de Deus. E aqui eu quero ressaltar uma verdade bíblica que eu creio, a da responsabilização humana dos seus atos, dos seus próprios atos. Todos nós somos responsáveis pelo que falamos, fazemos, praticamos. A maneira como nós nos comportamos, o jeito como nós lidamos com as coisas de Deus, não foi predestinação de Deus. Deus não nos fez vasos para desonra, para o pecado, para a condenação. Não. A decisão é nossa, de fazer o certo ou o errado, de depender do poder do Espírito para ter uma vida de santidade. E isso se aplica, obviamente, a Judas. Então eu não creio que Judas foi predestinado para trair o Senhor. Pelo contrário, ele tomou a decisão, ele permitiu que o diabo entrasse no seu coração. Ele desenvolveu uma vida dupla. Mas a pergunta de $1 milhão, como diz o pastor André, quando e por que Judas se corrompeu? Talvez devesse ser a nossa principal preocupação se tratando de Judas. Quando e por que ele se corrompeu? Não sabemos exatamente quando Judas começou a desenvolver uma vida dupla. Contudo,
João nos dá uma dica importantíssima, e que Charles Swindoll me ajudou muito a compreender esse processo de perdição de Judas, depois de ser um escolhido para caminhar e aprender com Jesus. João capítulo 6, versículo 14, versículo 15, olha: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui, segundo o Swindoll, Judas pensou: é o momento. Uma vez que ele fazia parte de um grupo liderado muitos anos pelo seu pai, Simão, ele agora viu na oportunidade: olha, agora é o momento de fazer Jesus rei, e agora tomarmos o poder de destronar os romanos. Judas pensou: agora é o momento, agora vamos lá, agora deu certo, é hora de investirmos contra os romanos. Contudo, Jesus retirou-se e mandou os seus discípulos retirarem. Jesus não quis que a multidão, ou Jesus não permitiu que aquela multidão o fizesse rei. E Jesus se retirou. A multidão não desistiu, segundo João, nesse capítulo 6, e foram atrás de Jesus. Jesus aproveita esse momento para revelar sua verdadeira missão. E aí ele começa a falar: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí o povo começou: como? Comer da sua carne, beber do seu sangue? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os antigos seus pais comeram maná e etc e tal. E o povo começou a falar: duro é esse discurso. E muitos começaram a se afastar. Jesus se aproxima dos 12 e vira para eles e diz: e vocês também querem ir? Pedro, tomado pelo Espírito Santo, disse: para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu viestes de Deus. Jesus vai e conclui: não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vós é um diabo. É nesse momento, ou é a partir desse momento, que Judas perde a esperança de Jesus destituir os romanos. É a partir desse momento, segundo Swindoll, que Judas desacredita, ele desconfia de Jesus. E ele começa a olhar para o Senhor e falou: bom, meus planos foram frustrados. Eu estou seguindo um homem que eu imaginava que lideraria a destituição romana. E ele se recusa, vem com esse discurso de comer sua carne, beber seu sangue. E Judas começa a desconfiar do Senhor. Acontece que Judas tem um cargo importante no ministério de Jesus. Judas ele é o tesoureiro. Judas está seguindo Jesus e vendo que ele faz milagres. Jesus, ele é o quê? Popular. Todo mundo quer ter uma audiência com Jesus, todas as pessoas querem estar próximo, todo mundo está querendo ir ver qual é a de Jesus. E Judas faz parte do grupo, ele é um assistente próximo, ele é tão próximo que ele guarda o dinheiro, é ele que paga as contas, é ele que compra o pão da manhã, é ele que compra o jantar, ele é o responsável, ele tem um cargo importante. Só que ele perdeu a confiança de Jesus. E a partir então desse momento ele começa a desenvolver uma vida dupla. Não acreditando mais em Jesus, Judas começa a mascarar sua fé, a viver uma vida dupla. Bom, já que eu não estou acreditando que ele é tudo o que eu pensava que ele era, eu vou tirar proveito dessa situação. Eu vou ver até onde isso aqui vai dar. E Judas então, ele começa a desenvolver uma vida dupla. Escute-me.
queria te chamar a atenção para uma verdade muito importante. Tem muita gente que se decepcionou com Jesus. Em algum momento de suas vidas, Jesus frustrou os seus planos. Te prometeram que se você aceitasse Jesus, sua vida ia mudar para melhor. Num toque de mágica ou numa oração, você ia conseguir sua casa própria. Seus problemas sentimentais seriam todos resolvidos. Afinal de contas, Jesus é poderoso e Ele resolve todas as coisas. Por que não te dá aquela alma gêmea, aquele príncipe ou aquela princesa sonhada? Muitas te falaram que você ia ficar rico, você não ia ter mais problema com conta. Era só você passar uma franela na porta do banco e que o dinheiro ia aparecer lá na conta. E fizeram um monte de promessas. E muitos se decepcionaram. Os planos frustraram. Bom, mas você já embarcou na onda. Você está aqui, mas você não crê suficientemente que Jesus é o Filho de Deus. Você não tem muita expectativa quando vem para um culto como este. Você não acredita na presença de Jesus. Você olha assim e fala, estou lá porque fulano foi. Eu vou porque meu marido está, se eu não for. Eu tenho que estar no culto, porque se eu faltar 4 cultos seguidos, o pastor vai vir me visitar e tal, então eu vou continuar nesse negócio. Esse negócio de ser crente até que não é tão ruim, não. Tem suas vantagens. E está aqui, agarrado. O problema é que não tem mais confiança na pessoa de Jesus. E aí tem que ter uma vida dupla. Aqui ora, aqui pula, aqui fala línguas estranhas, aqui faz e acontece. Acabou o culto, passou por aquela porta, se incorpora o Judas. Vira um Judas. E a vida segue, e a coisa vai indo. Olha, depois de sua decepção com Jesus, Judas começou a comportar-se estranhamente. João disse que algum tempo depois de ter ressuscitado Lázaro dos mortos, Jesus foi com os discípulos a Betânia, na casa de um certo Simão. E lá estando, olha o que João registrou no capítulo 12, versículo 1 ao 8. Jesus está lá sentado, e de repente uma mulher quebrou, a mulher aqui é Maria, ela pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, e derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. A casa se encheu da fragrância, perfume, ficou aquele negócio. Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Olha, por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E olha o que João fala, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês terão sempre convosco. Judas, o tesoureiro de confiança, estava desviando dinheiro do grupo. Judas estava roubando do ministério do Senhor. Ele estava tirando dinheiro da bolsa. Quando reprovou o desperdício de Maria, Judas, na verdade, ele tentou arrastar os discípulos com ele. Veja o que Mateus registrou no capítulo 26, versículo 8. Olha, os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Os discípulos foram na onda de Judas. Olha, meus queridos irmãos, o perigo de desenvolver vínculos com pessoas de vida dupla, de pessoas que fingem ser crentes, que se comportam como Judas. Olha o perigo. Os discípulos começaram a ir na onda dele, é mesmo Judas? E Jesus logo tomou o controle da situação. Opa. O que ela fez aí me honrou e será falado por séculos. Ela fez isso antecipando o meu sepultamento. Jesus vai pôr logo um fim na situação.
Pouco tempo depois, Judas se entregou de vez a Satanás. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 2 ao 6. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de matar Jesus, mas tinha medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Vejam que Satanás escolheu aquele que nutria um pecado secreto e cultivava uma vida dupla. No círculo próximo de Jesus, Judas estava tão afundado em seu pecado secreto que ele ignorou todas as oportunidades que Jesus lhe ofereceu de arrependimento. Hoje pela manhã, na ministração da lição, o pastor André levantou uma questão muito importante acerca de pessoas que participam da ceia ou em pecado, e em pecado vão participando da ceia como se fosse normal, e com isso vão desprezando o sacrifício do Senhor e tal. E o que Lucas está nos mostrando aqui é que Satanás, ele entrou em alguém do círculo de Jesus que desenvolveu uma vida dupla, uma vida de pecado, tornou-se vulnerável, presa fácil para o diabo. E Jesus, de todas as formas, ele tentou recuperar Judas. No texto que nós lemos, Jesus criou uma oportunidade ideal para Judas dizer: ajuda-me, Senhor, eu sou essa pessoa, eu perdi a confiança. Quando Jesus, assentado na mesa com os 12, ele falou: um de vocês vão me trair. Jesus não estava querendo expor Judas, até porque ele poderia ter dito: Judas, você é o traidor. Mas ele olha: um de vocês vai me trair. Judas já tinha feito a negociata com os oficiais. Jesus estava dando uma oportunidade para Judas. Assim como Deus deu para Acã, e eu preguei aqui outro dia, para confessar seu pecado, para tornar-se forte e não vulnerável ao diabo. Judas ignorou, fingiu que não era com ele. Olha, ainda nesse texto, no texto que nós lemos, Jesus deu a Judas um lugar de honra na mesa, meus irmãos. Da Vinci fez um desenho acerca da última ceia. Aquilo é falso, aquilo não existe. Ele põe até Maria Madalena lá na cena. E ela não participou, segundo as Escrituras. Nessa última ceia, Jesus estava reunido com os 12. E como é que era o assentar-se à mesa naquele tempo? A mesa era em formato de U. Ele fazia assim. Muito provavelmente Jesus estava assentado nessa ponta de onde iniciava aqui a mesa. À sua direita, possivelmente estava assentado João, o discípulo amado. E à sua esquerda, Judas Iscariotes. O anfitrião, naquele tempo, normalmente se dava a honra. A pessoa daí, quando o anfitrião, normalmente ele colocava à sua esquerda a pessoa que ele queria honrar na refeição. Então, quando as pessoas se reuniam, o dono da casa normalmente chamava uma pessoa que ele queria honrar e falava: olha, senta-se à minha esquerda. E segundo o relato dos evangelistas, é provável que Judas estava à esquerda de Jesus. Até porque quem estava à direita era João, que estava reclinado, porque as pessoas se assentavam com os pés para trás, reclinados à mesa, e normalmente apoiado no braço esquerdo.
de maneira que João estava reclinado à mesa, apoiado no braço esquerdo, próximo ao peito de Jesus. Quando Jesus falou de que algum deles ia traí-los, Pedro, que possivelmente estava à frente, fazia um formato de U, Pedro estava à frente de Jesus e João, ele deu sinal para João. Pergunte a ele aí, quem é? E João pergunta. Só que Mateus faz uma revelação importante. No versículo de número 26, do capítulo de Mateus, dá uma olhadinha, por favor. Mateus narra uma conversa que Jesus tem com Judas. Olha o que está escrito a partir do versículo de número 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos. E aí segue a ceia. Olha, que Jesus conversa com Judas, pela proximidade que estava. Se João estava à direita, quem estava à esquerda de Jesus? Judas. Para quem Jesus deu o pão, o bocado molhado? Para Judas. Porque quando ele pega o pão e parte, ele molhe no suco de uva. E normalmente, é como a gente faz no aniversário, né? Para quem vai o primeiro pedaço de bolo? Aí você dá para quem você quer honrar, não é? Jesus molhou o pão e deu para quem o bocado molhado? Para Judas. Os discípulos não entenderam nada. Jesus estava tendo um momento de intimidade com Judas, como ele tem comigo e com você. Quando pecamos, quando falhamos. Ele não nos expõe antes, ele fala conosco. E ele está falando com Judas: olha, alguém vai me trair, não sou eu. Virou aquele burburinho no grupo. Aí Judas fala: com certeza não sou eu, mestre. Como não? Ele já havia vendido Jesus. Ele já não tinha mais confiança no Senhor. Ele estava do lado da única pessoa que poderia mudar para sempre o seu destino eterno. A única pessoa capaz de salvá-lo, de libertá-lo do poder de Satanás, do poder do pecado, estava do lado dele falando com ele, e ele ignorou, meu irmão. Ele ignorou, como muitos ainda fazem hoje. Bondosamente, graciosamente, Jesus vem no nosso particular e fala conosco: é você, não sou. Muda de vida, eu quero te salvar. Confesse seu pecado. Judas está do lado dele. Não sou eu, mestre. É você, Judas. E ainda o honrou. Como ele não quis confessar, o que tem de fazer, Judas? Faz depressa. Rapidamente ele se levantou, deixou o grupo e foi mergulhar nas garras do diabo, porque não tinha mais confiança em Jesus. Aquela altura, Jesus estava falando de ser crucificado pelas mãos de quem? Dos romanos. Que Judas acreditava que Jesus iria vencer. Os planos de Judas, as expectativas de Judas em relação a Jesus se frustraram, meu irmão. Ele não acreditava mais na pessoa do Senhor, que Jesus era capaz de mudar a sorte dele, de expulsar Satanás do seu corpo, da sua vida. Jesus procurou até a última hora salvar Judas, mas ele recusou. Ele preferiu seguir sua vida de engano, como muitos depois dele fizeram.
Eu trago essa mensagem a você nessa noite, como aquele que dará conta de sua alma, na prestação de contas ao Senhor. Eu sei da minha responsabilidade como pastor. E claro, diferentemente do sumo pastor, não contemplo os seus pensamentos, suas intenções e motivações, suas vidas pós-culto. Não tem como fazer. A única responsabilidade que tenho é de pregar com a palavra como ela é, a verdade do Senhor, e trazer ao seu coração aquilo que bondosamente o Senhor traz ao nosso. E com muito temor e com muita responsabilidade me dirijo a você nessa noite. Não precisamos seguir os mesmos caminhos que Judas seguiu. Se em algum momento você se frustrou e perdeu sua confiança no Senhor, hoje o Senhor está se colocando como aquele que é o único no universo capaz de restaurar sua vida, te libertar de todo e qualquer pecado, trazer completa restauração à sua alma, porque Ele te ama, deu sua vida por você a fim de tê-lo por toda a eternidade. E diante dessa exposição acerca da história de Judas, eu quero encerrar falando de 4 princípios atemporais, dignos de nossas considerações. Primeiro deles, a associação com o que é espiritual não garante que nos tornemos pessoas espirituais. Pertencer a uma igreja sadia, fazer parte do aprisco e da família de Deus, cultivar relacionamento com pessoas espiritualmente maduras, deve ser nossa prioridade. Precisamos de influências saudáveis. Contudo, a simples associação com crentes, com Jesus, com a igreja, não nutrirá a nossa alma, do mesmo modo que simplesmente sentar-se à mesa não nutrirá nosso corpo. Para sermos sábios e desenvolver espiritualmente, devemos incorporar aquilo que Jesus ofereceu. Não basta vir à igreja, você precisa pôr em prática o que é pregado aqui, culto a culto. O que Jesus te revela em seus devocionais diários. O que você aprendeu desde o início da sua fé, meu irmão. Precisa ser incorporado a fim de que sua alma seja salva. Não um título de crente, uma carteirinha de membro. Fazer parte da Assembleia de Deus não garante a você salvação, vida eterna. Não garante. É necessário mais que isso. Jesus falou e Mateus registrou no capítulo 7, versículo 24 e 25. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as será comparado ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha, fundamentos sólidos na pessoa e na palavra do nosso Senhor Jesus. Tem que praticar a palavra, tem que viver o evangelho na prática, porque senão nos perderemos como Judas. A simples associação não nos garante salvação. Segundo, a corrupção moral em segredo é mais mortal que a corrupção moral visível. Não há câncer mais mortal
que aquele que não é detectado. A verdade o mesmo é verdade em relação ao pecado. Manter nossa natureza pecaminosa cuidadosamente escondida nos impede de aplicar o remédio que Jesus nos forneceu por meio do dom da salvação. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixar de confessar e receber perdão nos força a lidar com os efeitos mortais do pecado de uma maneira que certamente causará mais dano. Viver uma vida dupla, ficar camuflando o pecado, destrói nossa alma, enrijece, endurece nosso coração. A confissão, o confronto, ele é sadio, ele é necessário, ele é importante, porque não há nenhum de nós que não peque. Todos nós falhamos, pecamos em muitas coisas, tropeçamos em muitas coisas, mas a graça de Deus se manifesta a partir do momento que nós confessamos nossos pecados. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, sarados. O diabo, ele fica atento a pessoas de vida dupla, como Judas, vulneráveis, para ele entrar e destruir para sempre. Provérbios, capítulo 28, versículo 13: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Façamos como Jesus. Pedro, Tiago, João, vem cá. Estou com medo da morte. Minha alma está apavorada. Eu estou numa tristeza mortal. Vigiem comigo. Ore comigo. E ele foi orar um pouquinho mais, voltou e falou de novo, e falou de novo. Jesus estava pedindo ajuda, ora comigo, para eu não desistir do propósito. Intercede por mim aí, Pedro, me ajuda. E ao final ele: Pai, não seja feita a minha, mas a tua. Você não precisa ficar lutando sozinho contra o pecado. Confesse. Ore. Seja confrontado. Permita que o Senhor te confronte, a fim de você ser restaurado para a glória de Deus. Terceiro, Satanás e seus demônios estão procurando qualquer oportunidade para trabalhar contra o Senhor. As Escrituras ensinam que a pessoa que carrega pecados não resolvidos dentro de si é um vaso perfeito por meio do qual o diabo pode atacar e atrapalhar os planos de Deus. Não se engane, se seus olhos espirituais pudessem, você enxergaria uma legião de demônios do outro lado da praça, que ele não entra porque ele não ouse, porque nós o expulsamos em nome de Jesus. Mas muitos demônios estão concentrados por lá de fora dessa igreja, por lá de fora de sua casa, esperando uma oportunidade, uma brechinha para ele entrar e destruir sua vida e atrapalhar os planos de Deus. O que é isso, pastor? Você está virando adepto aí da corrente de guerra espiritual? Não. Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. A
pessoa que começa a desenvolver uma vida dupla, caminhando com Deus ou com o povo de Deus, ele não está imune ao ataque, à possessão do diabo, a fim de destruir-se a si mesmo e atrapalhar os planos de Deus, como Judas tentou. E por último, nenhuma tristeza pode comparar-se ao remorso de alguém que descobre tarde demais que não entendeu as palavras de Jesus e desprezou o seu amor. Vou repetir. Nenhuma tristeza pode comparar-se ao remorso de alguém que descobre tarde demais que não entendeu as palavras de Jesus e desprezou o seu amor. A principal ferramenta do diabo, de Satanás, é o engano, que ele usa para torcer pecados não resolvidos e motivação egoísta, de modo que sirvam os seus propósitos. Uma vez que o diabo consegue o seu intento, ele fará de tudo para expor a pessoa, a fim dela se ver em situação difícil. E a única coisa que lhe resta é tirar a própria vida. Olha o que está registrado em Mateus, capítulo 27, versículo 3, 4 e 5. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes. Ele sentiu o quê? Remorso. E procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, e declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é tua questão. Em outras palavras, o problema é seu. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Perdeu-se por toda a eternidade. O diabo é cruel, é inimigo das nossas almas. No início, ele vem com os enganos, tentando fazer as coisas para serem bacanas, atraentes. Ninguém está vendo? Eu estou enriquecendo. Eu não creio que Jesus ele é poderoso para descobrir. Eu vou roubar a bolsa. Jesus não está vendo mesmo. Eu não creio nele. Eu não tenho expectativa nenhuma nele. Eu não confio nele. Vou pular cerca. Vou trair minha mulher. Vou roubar o governo. Eu vou e vai por aí vai. E aí ele convence muitos de nós a mascarar a fé, a parecer santos, piedosos, homens e mulheres de Deus. Só que o final disso é amargoso, é terrível, é tenebroso. Quando a gente ignora as palavras de Jesus, despreza seu amor, a gente descobre tarde demais. E a única opção é se perder por toda a eternidade. E por que o Espírito Santo registrou essa história na Bíblia? Por que ele expôs Judas? Por que o Espírito Santo inspirou os evangelistas para narrar a história desse homem? Um dos 12, cheio de poder e graça para expulsar demônios, virou uma casa de demônio. E por que essa história está aqui? Para eu e você não seguir por esse caminho. Bondosamente o Espírito Santo fala conosco nessa noite. O Senhor Jesus está próximo. O retorno dele é breve. E ele não quer te perder. Ele não quer que nenhum de nós sigamos o mesmo caminho que Judas seguiu. E por essa razão, nos confronta nessa noite. Traz vida, traz esperança ao nosso coração. Judas, é você, fala, resolve seu problema agora.
Eu perdoo o seu pecado, Judas. Ele perdoa o meu, ele perdoa o seu. E a graça do Senhor uma vez mais se manifesta nesta noite por meio da palavra, trazendo vida e esperança aos nossos corações. Jesus te ama. Jesus quer você por toda a eternidade. Ele não quer que nenhum de nós se percamos como Judas se perdeu, não. Ele nos traz aqui nessa noite comunicando graça, bondade, esperança ao nosso coração. E essa é a noite de nós nos alinharmos com Deus. Senhor, sou eu mesmo que tenho vivido uma vida de pecado. Eu tenho negado o Senhor mesmo, eu tenho trocado o Senhor por 20 moedas de prata por aí, sou eu mesmo. Abra seu coração, e eu queria que você curvasse a sua cabeça, curvasse agora e confessasse ao Senhor suas demandas, suas dificuldades. Onde foi, meu querido irmão, que você se perdeu em relação à sua confiança a Jesus? Ele continua sendo o mesmo hoje, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus de graça, o Deus de bondade e o Deus de misericórdia. Curva a sua cabeça, ore ao seu Deus. Todos, feche os olhos. Esse é o momento de confessarmos os nossos pecados, falar: sim, Senhor, eu mesmo. Perdoa-me, sara-me, cura-me, liberta-me. Essa é a noite, esse é o momento, meu querido irmão. Esse é o momento, essa é a hora. Confesse teu pecado. Fale com seu Deus. Ore ao Senhor. Vamos todos nós. Vamos orar ao nosso Deus.